Fala pessoal, tudo bom? Eu vou estar demonstrando nesse vídeo aqui como que eu faço a adição de novos HDs, né, novas unidades de armazenamento numa máquina virtual Linux. Nesse caso é um Oracle Linux 7 e como que eu faço toda a configuração dentro da máquina virtual para que ele seja reconhecido, né, pelo sistema. E só por que eu estou fazendo isso aqui, né? Isso daqui para mim é um laboratório de teste do Oracle Database 19c e agora eu estou vendo a parte de backups. E inicialmente eu tinha colocado aqui só um HD de 40 GB, né, nessa VM aqui. É, e ele acabou, né, comendo bastante armazenamento aqui nesses testes que eu venho fazendo. Então, como ele armazena esses backups dentro do diretório /u01, que fica dentro do barra, eu quero alterar esse diretório e colocar ele, montar ele em um outro disco. Então, o que eu vou estar fazendo aqui vai ser realmente essa implementação do disco, colocar o 01 lá, né, e apontar que eu quero que aquilo esteja montado nesse novo disco. Então, como é que eu faço? Primeiro aqui eu tenho que dar o shutdown, porque você precisa deixar a máquina offline para você fazer isso aqui, né? Que eu só tô dando um shutdown, como eu tô no mobile, ele tá pedindo aqui permissão para fazer pelo systemctl. Então aqui no VirtualBox, com a máquina desligada, e aqui eu sugiro uma coisa: se você vai fazer essa operação pela primeira vez, exporta essa máquina virtual, salva ela, né? Porque se você fizer qualquer erro, que você perca a pasta 01 lá, você não vai precisar reinstalar todo o Linux de volta. Você consegue fazer entre aspas, um checkpoint aqui, exporta ela e importa novamente. Eu já fiz esse procedimento, essa máquina está com 27 GB de armazenamento no barra, né? Então o arquivo .ova dele gerado, né, por essa operação ficou com 10 gigas. Então você consegue salvar ali e só tem a certeza de que onde você vai salvar tem esse armazenamento disponível. E também, né, a gente precisa, agora que a gente vai criar um HD, ver se a gente tem aqui esse armazenamento disponível, né? Então eu tenho esse HD aqui. Eu vou estar criando um disco rígido de 80 gigas, né? Aqui a grande sacada do VirtualBox é que ele faz um disco dinamicamente alocado, ou seja, eu vou criar ele como se tivesse 80 gigas, mas ele não vai alocar 80 gigas ainda no meu HD. Conforme você for adicionando coisas lá dentro da VM, ele vai expandindo conforme a necessidade até o limite máximo de 80 gigas. Então aqui para adicionar é bem simples, você vem em armazenamento, a controladora SATA você cria aqui em adicionar disco rígido, e ele vai colocar aqui. Eu já tenho vários criados devido a vários laboratórios de teste, né? Tenho os já atracados, associados a outras VMs e os não associados, né? Esse aqui, como era um teste, eu não vou mexer, eu vou criar um outro, né? Que é o procedimento que provavelmente você vai fazer. Aqui ele pede para você selecionar o tipo de disco rígido. Aqui vai do gosto, né? A única ressalva é que você seleciona VMDK caso você queira exportar isso aqui para o VMware, né? Que aí é o padrão que funciona nos dois. Eu geralmente deixo no VDI sem problemas. Dinamicamente alocado, para aquela explicação que eu acabei de dar. E aqui eu vou mudar para 80 gigas, já que eu vou começar a mexer aqui com backups, então acho que vai bem rápido ser ocupado, né? E aqui você seleciona o disco e escolhe ele. Ele já veio para cá. E uma opção que eu seleciono é aqui do drive de estado sólido, porque ele vai entender que essa unidade é um SSD. E aí vai melhorar um pouquinho a performance ali dentro da máquina virtual, tá? Feito isso, dá um OK e pode iniciar a máquina. Vou iniciar aqui, acabei iniciando o modo janela. Vou acessar ele via SSH aqui no MOBA a hora que ele estiver pronto. Ok, está iniciando. Legal, agora eu já consigo fazer aqui via SSH, interface é melhor de ser lidada.
O detalhe aqui é que a gente vai utilizar basicamente o usuário root para fazer todos esses procedimentos, né, devido a mexer com alguns utilitários, né. Então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar esse passo a passo, tá? Aqui a gente vai usar o utilitário fdisk, né? Então o fdisk-l ele vai listar todos os HDs que estão conectados à máquina, né? Então aqui, ó, o dev SDA é onde está meu barra, que é o disco de 40 GB. E eu adicionei um de 80, então ele vai estar aqui. Depois esse adicional aqui vai sumir, ele vai ficar como 80. Então você precisa identificar aí na tua máquina qual que é o barra dev que ele está ali. Porque agora a gente vai criar as partições desse cara aqui. Para você montar um volume no Linux, você precisa criar partições nele. Então esse utilitário ele te auxilia nisso, o fdisk, né? Se você tem dúvidas do que cada comando faz, né, nunca utilizou a ferramenta, é só clicar em M, ele vai mostrar a ajuda. E esses aqui são todos os comandos que esse cara pode fazer, desde criar partição, deletar partição, enfim, são várias as oportunidades aqui dentro. Para você listar a lista de partições desse volume, você aperta P. E nesse caso ele não puxou nada aqui embaixo. Depois eu vou mostrar que ele vai estar criado. Então aqui eu vou digitar N para criar uma nova partição. Vai ser uma partição primária. E vai ser a número 1 desse disco. O primeiro setor eu deixo como padrão 2048. E o último aqui eu também deixo como padrão, porque eu vou utilizar o disco na sua totalidade. Caso você venha dividir mais partições, você precisa alterar esse valor. E aqui já criou a partição, simples assim. Se eu der um P, ele já mostra aqui, ó, barra dev barra sdb1, que é a partição que vai ser montada posteriormente. Para salvar essas alterações, você dá um W de write e ele já escreve aqui no nosso disco. Se eu der um fdisk-l agora, ele já vai lá no dispositivo SDB mostrar essa partição criada. Então aqui, ó, SDB, partição SDB1. Show de bola. Então aqui a gente pode dar um sair. Legal, saiu. Nunca tinha acontecido isso, estranho. E agora eu vou precisar formatar essa partição em um tipo de file system, né? Se eu der o df-h e t, o -h de human readable e o t maiúsculo vai mostrar os tipos dos file systems, né? Então aqui o Linux trabalha com uma infinidade de tipos de file system, tem o ext4, ext3, ext2, enfim, vários. Aqui ele está usando o xfs para o barra. E a gente vai manter a mesma formatação. Então o que eu preciso agora é formatar essa partição para esse tipo de file system. Então aqui eu vou dar um make file system .xfs, que é o padrão que eu quero usar, e vou apontar a partição sdb1. Legal, já está formatado, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou montar esse volume em algum lugar. É uma boa prática do Linux, tá? Isso é visto até na documentação da primeira certificação, a LPI 101, se eu não estou enganado. O Linux, por padrão, ele vai montar todos os dispositivos no barra media, só que ele só vai montar ali os automáticos, né? Então, por uma boa prática, né, que essa documentação ela diz para você fazer, quando você for montar manualmente uma partição, você montar no barra mnt, que é o que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai montar o barra dev barra sdb1 lá no mnt. Aqui só tem um passo que, se você fizer agora, ele não vai criar. Barra teste, por exemplo, né? Ele vai dizer que esse diretório não existe, porque realmente você tem que criar esse diretório antes de você fazer a montagem. Ele precisa existir no
na árvore de arquivos do Linux, senão você não consegue montá-lo. Então, beleza, agora sim eu criei, já posso dar o comando, montou sem problemas, e vocês viram que aqui ó, no cantinho, você tem aqui o recurso de monitoramento remoto do MOBA, ele já apontou esse cara aqui. Então se você quiser verificar, "-ht" maiúsculo, ele já vai estar aqui, ó, /dev/sdb1, o tipo de file system dele é XFS, e ele está montado lá no mnt/test. Legal? Então agora vem o passo da cópia dos arquivos, né? O que eu quero copiar? Eu quero copiar tudo que está dentro do U01 para dentro desse cara. Então aqui, basicamente, eu só tenho uma pastinha chamada app. Essa pastinha tá bem grande, né? Ela tem aí seus gigas aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ele vai demorar demais aqui, mas tem em torno de 15 gigas essa pasta. Então eu vou dar um cp-r de recursivo, então tudo que está abaixo dessa pasta eu vou copiar, e vou dar um p também. Por que o p? O p ele vai manter o owner da pasta, que nesse caso ali é o Oracle, né? Então aqui é Oracle IO install. Se eu fizer só o copy, o que ele vai fazer? Ele vai copiar lá e vai colocar como root e root. E aí depois quando você for tentar, depois do reboot, né, já com a partição montada lá dentro do 01, você não vai conseguir abrir a database, vai ter um monte de problemas. Daí você vai precisar executar o comando chown para mudar o owner e colocar lá o Oracle install. Também vai funcionar, mas é um passo a mais que a gente já pode sanar aqui com o "-p". Então beleza, aqui eu só dou um app e digo para onde eu quero jogar, que ele lá no teste, certo? Aqui, se você quiser acompanhar para ver a hora que terminou, ele não parecer que está travado, ele não está travado, coloca um Vzinho aqui que é o verbose. O verbose ele vai mostrar aqui tudo que está sendo copiado, tá? Então esse procedimento aqui vai demorar alguns minutos devido ao tamanho. Enquanto isso, eu vou pausar aqui o vídeo, vou cortar ele e aí eu volto quando estiver pronto. Legal, então pessoal, aqui já terminou a cópia, né? Então lá no início nós tínhamos aqui 1% de uso, agora já mostra 18%. Def-h já mostra os 15 GB aqui, já foram movidos, né? Então agora eu vou navegar até esse cara. Já está aqui basicamente, se você quiser fazer alguns testes pode fazer. Aqui ele basicamente copiou. E agora eu vou fazer a remoção dessa pasta app aqui. Porque eu já fiz essa cópia de segurança, né? Então é só dar um remove rf app. Pode levar um tempinho também, né? Visto que são 15 GB de informação. Acabou sendo rápido. E agora, para que seja montado no local correto, a gente precisa editar um arquivo chamado /etc file system tab. Esse arquivo aqui, o que ele é? Ele é um arquivo de instrução, depois que ocorre ali a inicialização do bootloader, ele vai ler esse cara aqui e vai saber onde montar cada um dos file systems, né? Então a primeira opção aqui é a partição que você quer montar, SDB1. O segundo é o ponto, que faltou uma barra, SDB1. O segundo é onde você quer montar, o ponto de montagem, que é no U01. Sistema de arquivos, XFS. Opções, aqui eu vou colocar o padrão que é defaults, 0 e 0. Se vocês tiverem dúvida, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo também, mas basicamente é o dump para fazer o backup, se eu não me engano, se ele vai, se o utilitário de backup está ativo ou não para essa partição, e o fsck é para fazer a checagem do dispositivo a cada inicialização, né? Para ele verificar se tem erros e tal. Nesse caso a gente não quer deixar como 0, tá legal?
ESC dois pontos X. Legal. E aqui, então, eu vou dar um reboot agora. Shutdown -R now. Esperar um segundo aqui até ele reiniciar. Legal, já montou, teoricamente, né? Vamos lá. def-ht. Então, olha aqui, ó. Barra sdb1 xfs, onde é que ele está montado? No barra u01. Legal. Então aqui agora só tem 13 GB sendo usados, né? Porque eu removi o barra. E o barra U01 agora tem esses 15 GB que estavam lá dentro do barra. Legal. Agora vem a prova de fogo, né? Vamos tentar setar a variável do ORCL. Legal, setou. SQL plus barra assysdba. Ele vai iniciar aqui, vai dizer que está idle a sessão. Ah, legal, aqui eu tô como root, né? .orainv orcl sql plus barra assysdba. Legal, conectado a uma instância idle, startup. E ele vai iniciar o meu banco de dados aqui, já normalmente e com todo aquele armazenamento a mais. Então basicamente esse é o procedimento. Eu acho que para quem nunca viu pode ter aí vários passos, mas para quem já mexe aí há mais tempo com o Linux é mais tranquilo. E esse mesmo procedimento em uma máquina física seria feito da mesma forma, né? Você faria a conexão aí num cabo SATA, né? Se fosse um desktop comum, ou lá no rack adicionaria o disco, faria a detecção dele, né? Entenderia qual que é, criaria a partição e faria todo esse procedimento, né? Cria o ponto de montagem e adiciona o fstab da máquina para que ele faça essa montagem automática, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, beleza? Grande abraço, tchau, tchau.